Olá, pessoal. Estamos começando mais um Papo Tech. Hoje sobre um assunto muito especial, XSW. Gus aqui do meu lado como co-host, mais uma vez, muito Vamos bem-vindo. em frente. E duas pessoas ilustres aqui. Estou com a Renata Feltrin, executiva durante 20 e poucos anos, né, da CIT, e hoje fundadora da Forward. Obrigado, Rê, pela participação e pela agenda de estar aqui com a gente. Obrigada, Caio. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Obrigada a vocês pelo convite. Boa. E especialista em XSW também, né? Foram quantos? 7 anos já. 7 anos. 7 Boa. edições. Tá vendo, Gus? E eu achei que eu ia arrasar na primeira. Pois né? Dei dicas aí antes. Boa. E o Renan, CTO da Apsen. Renan, obrigado pela participação. Obrigado pelo convite. Até para ajudar a digerir um pouco essa XSW, eu acho que vai ser interessante, porque é tanta coisa que a gente fica dias aí para processar. Foi meu primeiro, então espero ter mais aí pela frente. Acho que no primeiro a sensação que um caminhão passou em cima de você é maior, né? Você fica... Exatamente, não dá para subestimar muito, não. Pois é, e só de curiosidade, e Austin? Assim, Vale do Silício, todo mundo já foi, já tem uma cena bem conhecida, e Austin tá crescendo demais, né? Como é que você vê isso? Cara, eu vi muita obra lá de... Tanto que o lugar onde foi o SXSW, não sei se vocês estão sabendo, ano que vem não vai ser. Sim. Ele vai entrar numa reforma durante 4 anos. Eu não conhecia Austin, eu vi muita... Sabe, parece que a cidade inteira tá em obra, tá crescendo, muita coisa assim, nesse sentido. Não sei se dos anos que você foi anterior. Sim. Não, a cidade acho que já era uma cidade grande. Nos últimos anos ela se desenvolveu bastante. E ela sim, vira um polo ali de inovação mesmo. O evento puxa muito isso, né? Eu assisti uma das palestras que eu assisti, era de um VC, um cara que já investiu já fez um exit de mais de 40 empresas de tecnologia super bem-sucedidas. E ele é um VC que é baseado em Austin. A gente vê a cena de startups. Ele, inclusive, é um cara que investiu early stage no Facebook. É do board da Meta, um cara... E ele é baseado em Austin e investindo... E a gente vê a cena muito de startup. Até não sei se vocês viram, mas a competição de startup do evento que teve esse ano, essa trilha, os finalistas... Eu fiquei até meio assim, porque os finalistas, acho que de uns 5, 6, uns 3 eram de Austin. 3 empresas de Austin. Falei, bom, parece que a curadoria ainda está muito localizada aqui. Mas a cidade vem se desenvolvendo bastante do ponto de vista de inovação e do ponto de vista econômico, dá para ver que é muito pungente, né, a economia ali. E tem muito uma questão de tributária lá, tem incentivos para isso, e a questão do que aconteceu com a Califórnia, né? A inflação absurda por ter tanta riqueza sendo gerada lá ajudou um pouco, e também a questão política. Por mais que Austin tenha uma pegada menos conservadora, tá dentro do Texas, né? Isso. Então também tem essa questão... O imposto é muito mais barato, né? O imposto é muito mais barato, então atrai, tem uma questão mais política agora, mais pra direita, mas apesar de Austin ser a exceção do Texas, então acho que isso ajuda bastante. Teve uma Big Tech que mudou pra lá recentemente. A Tesla foi, né? A Tesla? A Tesla. Boa. Legal demais. E eu achei a XSW, assim, diferente dos eventos de tecnologia que são centrados nas Big Techs, em tecnologia, o XSW se propõe a ser mais de inovação e tem música também, filme, tem todo um pedaço meio Comic Con de lá, né? Como é que foi nesse ano? Eu fiquei até quase que o final lá em Austin e eu até comentei com uma galera que eu vi parece que virou uma chave do público. Sim. Na hora que vocês foram embora ali acho que dia 12 mais ou menos, né? Que 13. Acabou dia 13 da parte de tecnologia. Começou a chegar uma galera já diferente, assim, sabe? Tipo, a galera já trazendo violão, já... Isso. Parece que agora começou. E começaram shows na rua, né? Do nada você começa a ver palco ali em frente, do lado dos food trucks ali. Eu acho que é interessante comentar isso, explicar para quem nunca foi no evento como é que é, né? Então, acho que são várias trilhas, né? Muito grandes. Então, mas são 3 categorias principais. Tem uma que é Interactive, que tem muito a ver com tecnologia, com digital, com inovação nesse sentido. Então, acho que são 7 dias de Interactive. E aí, elas meio que se sobrepõem. E tem 2 outras trilhas, que uma que é de filme, então que tem a ver com cinema, toda a parte de audiovisual, tem lançamentos de filme lá. Tem um cinema super bonito, histórico lá, que é o Paramount. Um teatro, onde eles fazem as apresentações de filmes, os lançamentos lá. Tem tapete vermelho. Então, esse ano tava Nicole Kidman, Ben Affleck e vários artistas. Todo ano isso acontece, é muito esperado. E o que acontece é que, muitas vezes, esses artistas que estão lá para o lançamento de filmes fazem também sessões na trilha de Interactive, falando, né, dando entrevistas. Parece de surpresa também, né? Acontece bastante isso. E tem a trilha de música. A trilha de música, então são essas 3 trilhas principais.
A trilha de música, ela acontece mais pro final, então ela, né, se sobrepõe. E também, eu acho que tem esse ano tiveram muitas palestras, eu favoritei várias que eu queria assistir, não consegui algumas, sobre música e inovação. Então tem agora tudo que é linguagem, né, que é audiovisual, imagem, música, a inteligência artificial, ela perpassa e transforma todo esse processo. Então tinha muita coisa, muita discussão sobre inovação na música com inteligência artificial, e para cinema também, né? Então, como é que isso potencializa a criatividade, o que dá para fazer daqui para frente. Então, virou meio que as coisas muito, muito conectadas, mas sim, tem esse público que vai, né, mudando um pouco, que vai somando, né, ao longo dos dias nessas trilhas. De cinema, vocês pegaram alguma coisa? Não, cinema foi a mais distante para mim. A de música tinha muito overlap, inclusive na da Qualcomm, o will.i.am apareceu lá e teve uma pauta de inteligência artificial que é bizarro, que o cara... Ele tem uma empresa disso que foi bem interessante, mas a parte de cinema eu via mais pelos stories e até você se impressionava, porque parecia o Oscar mesmo, assim. A galera que tava lá era de peso mesmo. Mas é difícil. Como é muito intensa a parte de tecnologia, inovação, liderança, eu particularmente ficava esgotado, assim. Eu nem conseguia pensar em buscar outras trilhas e tudo mais, nem para oxigenar. Então, fiquei mais afastado. A de música, eu peguei alguns dias lá, mas não em palestras específicas, né? No dia de música, por exemplo, tem a Michelle Obama, eu acho que foi no dia que já era fase de música, já tinha acabado a primeira trilha. Então, tiveram palestras mais genéricas, vamos dizer assim, mas bem interessantes nas outras trilhas. E a Michelle Obama, se não me falha a memória, ela não estava anunciada antes do evento, é muito antes, foi na semana. Eu acho, né? Foi no dia, um dia antes de começar o evento. Isso é comum, tá? Esses grandes nomes, assim, isso é historicamente comum. O Barack Obama, inclusive, já falou alguns anos atrás. Então, é historicamente comum esses nomes muito famosos e tal serem anunciados bem em cima, na véspera. E cria todo esse frisson, as pessoas se reorganizando para tentar assistir. Isso sempre acontece. Faz parte do charme do evento também, pelo que eu percebi lá. Porque você sempre pode acontecer uma coisa inesperada. Então, a aparição do will.i.am, do Conan O'Brien, você pegou Robert Downey Jr. na Globo, então, assim, na Globo já na Disney. Foi muito, muito interessante. Então, é bem legal. Na parte de música também, eu acho que tem muito a ver isso. Do nada também, eu não tinha acompanhado a programação das músicas, porque a gente tinha lá alguns happy hours, compromissos. A gente teve 2 shows grandes lá no mesmo dia. Eu não conhecia também. Do Creedence em um lugar, e teve do Besson Boni, não sei nem se assim se pronuncia, que tá super estourado, que é aquele garoto que foi no Oscar, né? E ele, já viu a história desse cara? Ele foi tipo naquele Ídolos americano, ele foi reprovado, tal, não sei o que, escalou e clássica jornada do herói, né? É a jornada do herói, então ele tá super, super na crista da onda. Eu não conhecia, e puta show, o cara é bom pra caramba, e aí a gente chegou lá, resumindo, né, uma puta fila, tal, quem tinha o crachá do SXSW, passava, parece que a cidade, né, respira ali mesmo fora do evento. O evento parece que o evento não dá pra você saber se você tá dentro ou fora do evento. Entendi. Algumas coisas são abertas para as pessoas da cidade, então toda essa parte mais cultural, de cinema, tudo é meio aberto. Você consegue se inscrever, acho que algumas coisas e entrar. Se você é do evento, e acho que se você tem o Platinum, que é um crachá também mais caro, alguns shows exigiam o Platinum. O Platinum. Você podia entrar com esse também de forma mais fácil, né? Cortar fila e tal. Então tem toda uma dinâmica que tem que estudar antes de ir para XSW. Tem que se preparar. Tem que se preparar antes para entender todas essas dinâmicas e não perder nada. Eu sem querer consegui pegar esse show e foi muito bom. Assim, eu tive a sensação que eles estavam segurando a galera que não era do evento pra gente entrar ali e tal. Depois que a gente entrou, tal, aí começou a lotar o lugar. Então, foi muito bom, assim. E, bom, queria que vocês compartilhassem quais palestras mais marcaram, assim, pra vocês. Sei lá, pode ser até umas 3, quantas vocês quiserem falar aí. Acho que me marcou e por quê? A figurinha carimbada da Amy Webb, eu acho que todo mundo deve ter... Unanimidade, né? Unanimidade, porque aquela palestra, pra mim, foi aonde percebido, tipo assim, nossa, esse negócio é diferente. Então, ela trouxe muita visão de tecnologia, de futurismo e muita coisa aplicada na parte biológica, né? Que eu estou na área de indústria farmacêutica, então isso chama muita atenção, né? De como que o futuro da tecnologia vai muito além dos medicamentos. Então, ela trouxe wearables, mas ela fala, wearables a gente já usa aqui, né? Celular. Não, é wearable para o neurônio.
É o wearable pro espermatozoide. Então, assim, ela começou a trazer umas coisas que pra mim foi, tipo, blow my mind. Então, foi a mais interessante. E aí, depois a da Qualcomm, que foi um brasileiro apresentando, na minha opinião, foi uma das melhores também. Que é aí onde o Will.i.am apareceu. Falou muito de inteligência artificial. Então, acho que essas foram as mais interessantes. Também da IBM, computação quântica. Computação quântica foi um tema... Pra mim, pessoalmente, foi um tema mais complexo de você pegar alguma coisa que fizesse mais sentido na prática, né? Porque como ainda é um tema que tá muito próximo, mas ao mesmo tempo tá muito distante, então é difícil, eu tive dificuldade de encontrar coisas mais práticas de computação quântica. Então ficou muito numa esfera do que dá, do que pode, ainda muito confuso, mas também teve uma palestra da IBM que foi bem interessante. Eu tentei fugir um pouco do mainstream, que a gente chama, né? Sair do Burundi, que é o principal salão onde milhares de pessoas esse ano, porque normalmente essas palestras, inclusive para quem estiver assistindo, uma dica legal é que as principais keynotes que são no Burundi, eles ficam disponíveis no YouTube, né? Então Legal. tem vários keynotes que estão lá, inclusive com tradução simultânea aqui. Você consegue assistir em português, isso é bem legal. Então, eu vou dizer duas que não foram no Burundi, que eu gostei muito, né? Uma foi sobre Uncertainty, então, que é uma autora de um livro que escreveu, que se chama Uncertainty, sobre incerteza, né? E que foi muito interessante, porque se a gente acha que a gente vai para a XSW e volta com respostas, a gente, na verdade, volta achando que o mundo está ainda mais, né? Ainda com mais incertezas, olhando para o futuro e falando, nossa, não dá para dizer que as coisas são realmente determinísticas e que vão ser daquele jeito. Então, ela escreveu um livro sobre isso e foi muito legal, porque ela trouxe uma mudança, né? E como, vou falar que isso tem conectado com a outra palestra também, gostei muito, como para o futuro, a gente viu o Ian Brickcraft e o Mike da Deloitte, que é isso que eu vou falar dessa outra, tem apontado que a gente vai ter cada vez menos lugares para especialistas e mais para generalistas, né? Para os curiosos, a gente vai ter que aprender e desaprender o tempo inteiro. Porque é aí que a gente soma com a inteligência artificial. Eu acho que esse cenário, o que ela trouxe sobre Uncertainty é muito legal. Então, ela fala que na incerteza, a gente tem um neurônio que ela chama que é o piramidal, que é o nosso maior neurônio, e ele que é o responsável para quando a gente está diante de uma situação de incerteza, a gente... ele gera, que é diferente de medo, de uma situação de medo, ele gera uma reação que é colocar a gente em estado de atenção profundo, e muito mais aberto para o aprendizado. E aí ela até faz um parâmetro que ela vai estudar como é que que ela fala que existem dois jeitos de você aprender, você se tornar, que é um aprendizado especialista, né? Que aí você constrói conhecimento em cima daquilo que você já conhece, vai tentando camadas sobre aquilo para você aprofundar melhor. E tem um aprendizado adaptativo, que é sobre você ir aprendendo coisas novas e construir, então, que é muito mais esse lugar da incerteza. Então, ela discorre várias coisas sobre isso. Acho que foi muito legal, porque aí foi no primeiro dia logo que eu assisti. Eu acho que ele abriu esse espaço, justamente abriu a cabeça para tudo bem eu navegar os próximos dias e continuar sentindo esse sentimento de incerteza, de que eu entro numa palestra, saio e ainda, né, não fechei uma ideia na minha cabeça sobre o que eu acabei de assistir, porque é sobre isso mesmo, isso é uma vantagem. A outra foi do Mike, da Deloitte, que é o Chief Futurist da Deloitte, que eu adorei a palestra dele. Ele falou sobre o futuro da gente enquanto profissionais, né? E ele fala muito parecido com o Ian Brickcraft, né? Ele fala o futuro dos curiosos, ele fala dos conectores de pontos. Ele fala ele começa fazendo, né, um point of view de que a inteligência artificial realmente está se tornando muito melhor do que os humanos, às vezes até para pensar, para processar informação e até, de certa forma, para ter um pensamento lógico, né? E que fica para o nosso lugar essa capacidade de conectar os pontos, de fazer o diferencial nisso aí. E ele o storytelling dele é muito bom. Ele usou uma alusão que ele falou assim, olha, a tecnologia está subindo o nível da água, né? Se a gente atuava até aqui nesse lugar, aí ele mostrava a água, realmente subiu, tá para cima da gente, mas a gente não precisa ficar submerso, né? Quando sobe o nível da água, a gente pode ir exatamente onde está o nível da água e nadar mais alto. A tecnologia sempre foi impondo um nível da água subindo, é sobre a gente nadar mais alto a partir desse lugar, a partir do lugar que agora a gente pode nadar. Eu gostei muito da palestra dele, assim, me trouxe uma visão um pouco mais prática de como é que a gente pode atuar né, nessa era que eu tenho chamado de co-inteligência a partir desse momento. Então, gostei muito. Pegando o gancho dessa questão da inteligência artificial, teve um insight bem interessante também na palestra do Will.i.am, que
que ele fala justamente isso, assim, a inteligência artificial, ela replica comportamentos que já são conhecidos. Putz, a música, basicamente, isso é trivial para acontecer. E aí a visão do Will é que, olha, a gente como artista criativo, a gente vai repensar o que é música. Então ele deu o exemplo de como era antes as músicas clássicas, Beethoven, etc., e como as músicas atuais não são aquilo, são outras coisas. É música, mas é outra coisa. Então, o que ele provoca é que a missão dos artistas agora é descobrir o que vai ser a nova música daqui pra frente, uma coisa que não seja pasteurizado e que a inteligência artificial consiga replicar. Então, o cara enxerga... o cara que poderia estar morrendo de medo, entre aspas, né, de que o mercado dele vai banalizar, ele tá vendo como uma oportunidade única para repensar o conceito, assim. Então, eu acho muito legal. Boa. Quando ele falou isso, me veio na cabeça assim, cara, quantas outras verticais não vão ter que fazer a mesma coisa? Sim. Vão ter que repensar, porque não é só uma mudança de paradigma, assim. Cara, é uma reviravolta em algumas coisas. E aí você pega o gancho da computação quântica, etc., isso potencializado a níveis estratosféricos, vai ficar mais maluco ainda. Do meu lado aqui, que eu... M, óbvio, né? Gostei bastante, principalmente da parte ali, quando ela traz, usado no case de saúde, que ela fala ali da paralisia, etc. Acho muito game change isso. Gostei muito do Ian, acho que é um show a palestra dele, assim. O cara é muito bom falando, enfim, virei fã do cara ali. A do Scott eu não peguei inteira, a do Galloway, mas eu vi transcrição, né, vi resumos, etc. O lance que ele fala ali de solidão me bateu muito. Eu acho que quando a gente tem, principalmente quem tem filho, e vai chegando nessa... Né, minha filha tem 8 anos, ela vai surfar essa onda Conta um pouco da solidão, acho que é legal você contar o que ele trouxe. Boa. Ele trouxe alguns números, né? Então, os homens... Ele faz uma análise principalmente no gênero masculino, onde boa parte dos homens, eles não estão procurando relacionamento afetivo, até porque... E aí ele atribui isso muito à rede social, jogos, e ele fala mais um ponto que eu não lembro, não sei se você lembra, o terceiro ponto. Mas ele fala de jogos e redes... Ele traz a questão econômica, né? Redes sociais, exato. E isso me chamou muita atenção. Eu falei, putz, meus filhos vão crescer nisso. Né? E tem essa mudança de comportamento da nova geração. E aí ele pega isso e linka com os números de suicídios, por exemplo. Putz, a doença do século já é ansiedade, depressão, tarará, tarará. Isso, putz, na hora que eu vi isso, minha cabeça já começou a explodir. Eu falei, putz, até um pouco alarmista. Isso fala muito com um tema que abriu o festival, que é saúde social, né? Terceiro conceito, né? Da Mary, né? Ela saúde abriu, mental, física. Esse foi muito forte isso também no XSW, esse conceito de saúde social que a pesquisadora americana lá, né, traz. Eu acho que não era nem uma coisa nova, a gente já meio que sabe isso, mas os americanos, eles são muito bons, né, de pegar informação, estruturar, criar um vocabulário, né, mostrar depois, criar um framework de como você faz para evoluir isso, mas basicamente o que ela trouxe é que existem realmente três pilares da saúde, né? Então, tem a saúde, óbvio, física, saúde mental, que nos últimos anos a gente vem falando muito, e tem um terceiro pilar, que é a saúde social, que tem a ver com a nossa capacidade de conexão, de construir relacionamentos, de nos relacionar com outras pessoas, que a questão das redes sociais que falharam, porque elas foram criadas para nos conectar com outras pessoas, na verdade, elas nos tiraram desse lugar de conexão, criaram um abismo, criaram um gap. As novas gerações que já nasceram, que já chegam com essas redes sociais, elas perderam essa habilidade de conexão. A gente vem perdendo, mesmo as outras gerações. E ela traz uma coisa muito interessante, né? Ela traz que no futuro as escolas, assim como tem a aula de educação física hoje, vão ter aulas de conexão. E que as empresas que vão realmente ter grande vantagem no futuro, que vão ganhar o jogo, né, vão ser aquelas que conseguem fomentar a conexão entre as pessoas, o relacionamento. Porque vai ser sobre isso, né? Se a gente olhar, boa parte do trabalho que a gente executa hoje, mais operacional, né, das tarefas, vão ser feitas pela tecnologia. A gente viu isso, enfim, os multiagentes. E fica para o ser humano essa parte da conexão social que a gente desaprendeu. Então, tiveram outras palestras também falando sobre a necessidade, assim como você faz musculação para o corpo, de você fazer esse treino, essa musculação social. Então, intencionalmente, você marcar encontro com pessoas e fazer, enfim, presencialmente esses encontros, você
buscar, né, conhecer pessoas novas. Ela até fala isso, né? Você tem que pelo menos 5 vezes por semana, pessoalmente, ter um encontro com alguém, 2 pessoas novas por semana. E ela fala... Ela fala de uma forma bem framework, como você falou, e para você começar a ter disciplina no tema. E trazendo para o mundo corporativo, é o resumão de quando a gente fala que um profissional, para crescer numa carreira de liderança, precisa ter soft skill, tá no meio, né? O cara precisa saber fazer conexão, ele precisa saber abrir porta, ele precisa fazer as coisas acontecerem de uma forma social. Então, ela traz essa visão de você usar a mesma disciplina que você usa para o seu corpo, para a sua mente, que seja por terapia, etc., mas também você usar nas suas conexões, né? Sem ser algo de uma forma artificial, mas você levar plenamente uma conexão, entendeu? Você cultivar uma conexão e etc. Isso foi bem interessante, realmente. Boa. Em relação a assuntos, Caio, assim, eu tenho certeza que o primeiro... Mas, de novo, a gente tá vindo uma enxurrada de notícias de computação quântica, de chips e tudo mais. O que permeou lá em relação à inovação? Boa. Inclusive, na palestra do Ian Beecraft, ele colocou um vídeo, não sei se vocês estão lembrados, do indiano, que ele fica repetindo ya. Sim, eu vou usar no Google, né? Eu vou usar aquele vídeo, o começo da palestra dele eu vou abrir no dia 27 com isso. Dentro de IA, então, Gus, o que chamou a atenção, obviamente, os multi-agentes, agentes autônomos, acho que em algumas palestras foram citadas isso, né, você tem um agente que controla agentes e eles conseguem tomar a decisão de forma autônoma. Isso é uma coisa que muito se fala já aqui no Brasil também, mas eu acho que ainda faltam cases práticos disso, né, na famosa em produção. E aí eu até escrevi um material esses dias cara, eu fui para um evento de tecnologia e inovação, mas eu ouvi muito sobre pessoas e eu aprendi muito sobre pessoas. Então, desde a questão do futuro do trabalho, de você ser mais adaptável, mais flexível, o que a Rê comentou anteriormente, de você conectar os pontos. O Renan acabou de trazer, né, a questão do profissional sobre abrir portas, comunicar, social, etc. Isso me chamou muita atenção, foi muito falado. E a mudança de mindset em relação talvez a gente vai viver uma nova transformação, que se fala muito do que foi a internet lá atrás. Isso foi muito gritado durante o evento, e o exemplo da solidão que eu tinha comentado o que eu quero dizer são tendências de comportamento e tendências mais humanas do que às vezes tecnológicas, né? E óbvio a computação quântica como potencializadora, por exemplo, da IA. Entendi. Acho que vai ser uma virada de chave muito forte. Eu até vim para cá hoje ouvindo um pouco mais sobre isso. Físicos falando sobre computação quântica. Tive a mesma sensação do que você comentou ao mesmo tempo tá muito perto, mas para mim ainda não entendi o jogo, parece que tá longe. O conceito, o paradigma ainda é muito... Exato. Teve um vídeo que eu vi esses dias na internet de um professor de alguma universidade que ele estava dando introdução à física quântica. E aí ele começa o curso dele falando assim, olha, aqui vai ser alguém que não sabe o que é física quântica, meu objetivo é fazer com que vocês não saibam o que é física quântica, de tão complexo e maluco que é o assunto. Então é bem interessante. Você sabe que para quem vocês foram esse primeiro ano, né? Eu já fui há alguns anos, então as coisas chegam antes mesmo, não é? Vocês estão falando de computação quântica aqui. 2 anos atrás, ChatGPT tinha sido lançado em novembro. Deve ter sido uma loucura esse ano. Em março, a gente estava na XSW, estava o CTO da OpenAI no palco, e naquele momento estava todo mundo tentando entender inteligência artificial generativa, o que era aquilo, né? O que era esses LLMs, a gente está falando de 2 anos atrás, parece que faz 10, porque isso já virou um conceito tão mainstream, né, pra gente. Mas estava todo mundo tentando entender. Eu lembro que eu voltei muito assustada e eu vi uma frase lá do Huxley, que é inclusive o CEO de uma startup de computação quântica que tem o objetivo de democratizar a computação quântica, e ele falou, nos próximos 7 anos a humanidade vai passar por mais transformações do que toda a sua história até aqui, acelerada por tecnologia. E eu voltei com essa sensação. E aí a gente voltou ano passado a gente começou a já se tatear, já era 1 ano depois da gente convivendo com inteligência artificial mainstream, principalmente generativa, com as LLMs. E aí a gente já começou a discutir isso, futuro do trabalho, o que vai ser o papel do humano. A gente via que já começava a tatear esses assuntos, mas muito ainda se falando de algoritmos, tentando entender, se falando de ética e inteligência artificial. Aí passa 1 ano depois, as coisas estão tão aceleradas, como diz a Amy, tem semanas que são como, que são como décadas, e ela falou assim, agora hoje, na verdade, dias são como décadas, né? As coisas
Você começa de manhã com uma notícia, no final do dia aquela notícia, ela falou do DeepSeek lá, né? Já não é tão novidade. E aí, esse ano, o que eu entendi, assim, acho que a gente, né, é meio que senso comum que inteligência artificial, ela é um pilar daqui para frente que permeia toda a sociedade, e que as coisas vão acho que tecnologia, ela tem essa coisa, né? As coisas vão se reorganizar em torno dessa tecnologia. Esse nível da água sobe e a gente reaprende a nadar num nível mais alto. E aí, acho que as discussões foram um pouco mais sobre a gente já entendendo um pouco essa realidade, o que a gente tem que discutir, então? Então, acho que teve uma discussão muito forte sobre dados e segurança, né? Privacidade. Verdade. Acho que as pessoas vão estar muito mais conscientes daqui para frente de privacidade. As empresas vão ter que estar muito preocupadas na estruturação dos seus dados, na segurança, no que elas fazem com isso, do que elas podem compartilhar, do como elas podem usar. Acho que as pessoas vão estar muito mais aware, que elas não são. No Brasil, inclusive, a gente tem uma característica de não ser preocupado com dado. Mas eu acho que isso vai mudar com o tempo, porque a questão dos multiagentes, né, para eles funcionarem, o exemplo, para eles planejarem e reservarem toda uma viagem para você, os seus dados financeiros todos vão ter que estar na nuvem e você vai ter que confiar que os agentes façam isso para você com todos os seus dados financeiros. Isso vai acontecer, mas até lá tem um caminho de construção de confiança, né, com as entidades que vão possuir esses dados, com os agentes, enfim. Então, acho que isso é um ponto muito importante. Até porque a gente tem problemas básicos ainda. Quando a gente fala de chatbot de atendimento das empresas, me fala um chatbot que você chega e fala assim, não, esse negócio aqui resolveu o atendimento ao cliente. Então, tem a aplicação da tecnologia, para mim, é o que vai gerar o maior diferencial. E para mim, a inteligência artificial tá como era o pacote Office há X anos atrás, que você colocava no currículo, eu conheço o pacote Office. Agora, se você é um profissional que não aplica a inteligência artificial no seu cotidiano, você vai ficar para trás. Então, para mim, vai ser tão básico quanto um pacote Office foi, mas lá atrás era um diferencial grande para um profissional que dominava isso. E eles também falaram bastante sobre, que é uma incerteza na minha visão ainda, mas como o contraponto entre os grandes modelos, né, de LLM com os modelos especializados. Eles falaram que é uma tendência cada vez maior você ter modelos menores, por conta também de privacidade, por conta de energia de processamento, mas mais especializados. Isso é um pouco do que a gente vê com milhões de aplicativos que são lançados, milhares de aplicativos que são lançados de inteligência artificial, mas ainda não está claro o quanto que isso vai agregar o valor que uma grande LLM, por exemplo, hoje agrega. Então, tem esse contraponto também dos mundos entre os grandes modelos e os modelos especializados menores. Eu gostei muito, também falando de tecnologia, da palestra do Cristiano, que é um CEO brasileiro da Qualcomm, e ele trouxe essa visão do hardware, né? Do que vai ser possível, eles são uma empresa de hardware, é possível ser feito, que depois eles falam de música. Mas ele trouxe uma coisa muito interessante que ele falou assim, a computação, a inteligência artificial está indo para a borda, então as soluções estão indo para a borda. Então, o que é isso? Ele falou, os chips dos celulares, por exemplo, e dos devices, né, eles vão evoluir para serem muito mais capazes de processamento e muita coisa vai ser processada localmente, que vai resolver essa questão de compartilhamento de dados, de privacidade, né? Ele falou, menos coisa... Tem esse lado e tem o lado de viabilizar que menos coisa seja feita na nuvem com gasto de energia, que a gente vê hoje, que é uma das questões de você conseguir escalar a inteligência artificial nesse nível, que é o gasto de energia, a questão que tinha, inclusive, uma trilha enorme sobre isso, de soluções sobre energia no XSW. Então, ele traz essa visão. Então, assim, é bem interessante, porque você começa, essa coisa da gente ser conectores de pontos, você começa a ver todas essas questões, uma coxa de retalhos no final, né? Então, você pega uma fala da Amy aqui, você pega o CEO da IBM falando de quantum computing, você pega o Cristiano falando de hardware, e você fala, o mundo está realmente se movimentando, você vê claramente que a gente está criando uma infraestrutura de hardware e de evolução de software, de dados, a Amy trouxe muitos sensores, né? Então, ela fala muito que a gente entra numa era da living intelligence, né? Onde inteligência artificial, mais sensores capturando dados físicos, inclusive, isso tudo muito integrado, vai viver numa era em que a inteligência, uma inteligência viva, capaz de ir tomando decisões e, para além do que a gente está conseguindo controlar, vai conseguir fazer. Então, você vai vendo que as coisas vão se conectando e que o futuro vai se materializando nisso. Óbvio que eu acho que o evento, ele empurra
a barra, né? E ele vai muito lá na frente, mas sempre foi assim. Eu acho que esse é o objetivo do evento. Acho que o nosso papel principal é entender isso e voltar e falar com o que a gente se preocupa agora, né? Esse é o ponto, né? Como é que decisões eu tenho que tomar agora para que eu esteja mais preparada para esse futuro, né? Não é conseguindo enxergar um pouco mais à frente, eu tenho uma vantagem competitiva para estrategicamente pensar, entendendo que eu tenho que investir em tecnologia, como é que eu estruturo meus dados para estar pronto para isso. Acho que os próximos anos a gente tem uma mudança de arquitetura importante, né? Em estruturas de arquitetura dos softwares que a gente tem hoje nas empresas, e as empresas vão precisar tomar decisões em relação a isso, porque ir para esse lugar dos multi-agentes, né, processando dados que estão numa semântica completamente, vão ser uma semântica diferente, mais preparada, a Amy fala sobre isso no detalhe também. Não é mais sobre ir para cloud, tá, gente? Quem tá nessa conversa ainda tá um pouco atrasado. Então é sobre olhar isso tudo e falar que decisões eu tenho que tomar agora, no que eu tenho que investir, o que eu preciso fazer, que decisão certa, né? Eu tomo nos próximos anos. Tem uma série de fundações, pensando em computação, tem uma série de fundações que você tem que fazer anyway. Eu brinquei aqui com cloud, mas plataforma de dados, organização. Então, tem uma série de fundações que se você não fizer, você não tem nem como discutir esse jogo. Então, e a gente sabe a realidade das empresas. A realidade do legado, de como essas coisas são. Exato. Então, tem bastante oportunidade para você arrumar o terreno, né? De você já... Tem as decisões óbvias de você arrumar o terreno, que são decisões óbvias, mas são difíceis ainda de fazer, né? A gente acaba vendo tanta coisa, inteligência artificial, a startup fazendo isso, putz, o wearable do neurônio e tal. Mas calma, fazer tudo isso não é tão simples quanto isso. Aplicar a tecnologia é algo bem complexo de você criar a estruturação e poder gerar valor pro negócio. Então, eu acho que tem uma série de decisões óbvias para serem tomadas aí, mas que são bem custosas e bem complexas das empresas conseguirem virar essa página, entendeu? Legal. Isso traz um desafio também, né? Não sei se... Teve uma das palestras que eu vi que foi sobre empresas AI native, ou empresas que nascem já como nativas de IA. Eu sei que tem bastante coisa ainda que a gente poderia, né? A gente falou sobre conversar sobre agentes autônomos, a preparação, acho que a Rê já até trouxe um pouco da visão dela sobre isso, do quanto nós estamos preparados, mas traz um desafio, né, para o mercado, principalmente brasileiro. Como é que as empresas tradicionais entram nessa briga com empresas que já nascem com IA no centro do processo? São empresas que já nascem com esse paradigma da IA, muito dados, processamento. Esse negócio de sensores é bizarro o que dá para fazer, né? Achei que com computação quântica embaixo, sensores, ligado na IA é fantástico. Mas qual a visão de vocês sobre essa questão da competição entre tradicionais e empresas nativas? Eu acho que ela só ampliou, né? Porque agora o acesso, da mesma forma como a cloud deu acesso à infraestrutura que antes não era acessível a todos, então você quebrou uma barreira de entrada de você criar novos negócios, e aí que explodiram as startups e assim por diante. A inteligência artificial, para mim, é um grande novo salto, onde mais barreiras vão ser quebradas, aonde meia dúzia de gato pingado vai conseguir fazer um negócio que uma empresa de bilhões não tem noção ou tá longe de conseguir fazer. E não é por uma capacidade intelectual, é por uma capacidade... É pra você entender que um negócio de bilhões, ele tem um legado tecnológico que, se você não endereçar, não tem como você sair do outro lado. Então, a gente sempre acabava... tem o estigma do legado da tecnologia, que ficava muito com o CIO, o CTO, que ficava responsável por isso, mas não, cara. Esse é um problema estratégico para a empresa. Então, se as empresas não passarem a tratar isso como um ativo estratégico, isso estiver em pauta de board, perfeito, não vai sair do outro lado, entendeu? Não adianta, você vai começar a comprar startup para se iludir que você vai agregar aquilo dentro de casa. Mas, cara, quantas startups de inteligência artificial nascem por dia? Tem um site que chama There's an AI for That, que você tem lá diariamente dezenas de aplicativos que são lançados, aplicados em inteligência artificial. Então, assim, a corrida vira outra. Não adianta mais você fazer um M&A tradicional. Aqui eu compro esse cara, incorporo o capital intelectual. Cara, é outro jogo.
Então, essa questão é bem crítica. Eu super concordo. E agora, você levantou a bola, eu vou ter que cortar. Vai. Porque a Ford nasce justamente para esse lugar, que é sobre, nessa era da co-inteligência, como é que a gente toma decisões estratégicas em relação a negócio e tecnologia, nesse nível do C-level, do board, das altas lideranças, porque tecnologia é uma coisa complexa. E muitas vezes a alta liderança de negócio tem dificuldade de entender tecnologia e quer entender pouco e confiar muito, né? Mas ela precisa começar a entender, porque esse impacto com o negócio ele é tão profundo hoje, né? Aí você fez a pergunta, como é que as grandes empresas... Eu acho que as grandes empresas elas estão normalmente posicionadas, elas têm recurso, elas têm cliente, elas têm dados desses clientes que as startups não têm. A startup tem velocidade, tem capacidade de tomar uma decisão rápida, de testar rápido, mas elas estão em ambientes muito menos complexos. Se a grande empresa ela consegue enxergar, né, estrategicamente movimentos que ela precisa começar a fazer e ela consegue colocar esse movimento para acontecer, né, de forma contínua, aprendendo com isso e, enfim, fazendo saltos de crescimento em cima dessas estratégias que ela está desenvolvendo, ela ganha uma musculatura e uma capacidade de tirar vantagem de tudo isso que está acontecendo, né? Então, e uma das coisas que eu acredito muito é que, nesse momento, estratégia não é algo que você pensa estanque, porque você está falando de estratégia em um momento e aplica. Estratégia depende do caminho, eu tenho falado disso. Então, estratégia depende de como você vai absorvendo tudo o que está acontecendo e das decisões que você vai tomando e você vai aplicando no negócio e vendo isso acontecer, gerando resultado. E isso precisa ser realmente discutido eu digo assim, esse movimento precisa acontecer pela camada estratégica, olhando tecnologia como uma alavanca fundamental, inclusive para novas avenidas de crescimento, porque novas possibilidades de negócios vão surgir agora, né? Adjacentes ao teu core, que você faz hoje na indústria, né, farmacêutica, adjacente ao core do que você faz hoje, novas oportunidades vão surgir. Então, tem a oportunidade de inovação no core. Hoje a gente fala muito de eficiência com inteligência artificial, mas vão vir coisas, novos modelos de negócio que não existem ainda hoje, que às vezes estão explorados por uma startup, mas que para você está tão posicionado como empresa que você poderia experimentar naquele lugar, só que isso é uma decisão tão estratégica. Isso não é uma decisão só de tecnologia. Isso é uma decisão de negócio habilitada pela tecnologia e que precisa ser tomada. E timing, nesse momento, eu acho que é super importante para as empresas não perderem o timing, não perderem as janelas de oportunidade. E gerarem mais legados, né? Porque perdeu o timing, sai todo mundo correndo, cada um por si. Apostarem na arquitetura errada, e aí vai gerar mais legado, mais problema. Então, a gente tinha... na formação de liderança de tecnologia, a gente sempre se preocupa e a gente sempre fala... Pô, tecnologia tem que entender de negócio. Mas cada vez mais, negócio precisa entender de tecnologia. Não profundamente, mas precisa entender a base de tecnologia para entender que... Por que o Shadow RT gera tanto problema? Cara, porque as coisas não estão integradas, eu vou gerar um passivo, um legado tecnológico gigante, que isso vai me brecar no futuro. Então, esse entendimento básico de tecnologia, de plataforma, qual caminho que a gente vai... tem que estar muito bem casado dentro da empresa para você evitar de ficar aumentando o legado. Tem empresas que estão... a gente está falando de legado como se fosse passado, mas tem empresas que estão a cada dia aumentando o legado tecnológico. É normal isso inclusive. Então, isso é uma sangria que precisa fechar, entendeu? Então, se aproximar dos líderes de negócio e tecnologia ter a visão de negócio é arroz com feijão, né? Tem que ter a visão de negócio porque a tecnologia por si só não existe por conta própria, ela só existe aplicada ao negócio. Mas os líderes de negócio entenderem o básico de tecnologia para a gente trilhar junto quais são os caminhos tecnológicos para buscar os objetivos de negócio, e aí vão aparecer as oportunidades de coisas que ninguém nem estava vislumbrando, porque é aí que aparece realmente, isso é fundamental. E aí, Kai, é muito legal ver você lá no XSW com a Maita, né, bebendo isso tudo da fonte, porque é esse lugar depois também de executar, né, os desafios de tecnologia na hora depois que as decisões estratégicas são tomadas, de executar e executar com rapidez, né, executar com assertividade, porque isso também é aproveitar o timing da melhor forma e suportar as empresas assim no investimento que elas estão fazendo ali da melhor forma. Então, muito legal ver empresas de tecnologia que executam mesmo e ajudam empresas aqui no Brasil a estarem fazendo isso, bebendo da fonte, né, lá em Austin. Você colocou sobre a área de negócio, tem um ponto que eu estou batendo bastante com o nosso time, principalmente técnico, o Gus, com os meninos lá, que é sobre
falando, conscientizando a turma que, cara, vocês precisam se aproximar da área de negócio para falar também de tecnologia com eles. Nessa linha de, cara, toda essa transformação de IA, eu acho que o profissional de tecnologia, ele tem um lugar de fala importante para conseguir levar um pouco de conhecimento para essa galera também. Então, putz, desde treinamentos mais básicos, eu participei de alguns treinamentos de IA para negócios, que eu falei, cara, parece bobo pra gente da área de tecnologia, mas pra mim, eu já tinha visto muito das coisas ali, acho que foi no meio do ano passado isso. Só que eu vi uma galera de negócio falando, uau, que legal, isso, putz, brincando ali no OpenAI Studio, Playground ali da OpenAI, e conhecendo outras ferramentas e vendo o que é possível ser feito, a galera falando, uau, eu falei, cara, a gente tem um problema, mas também tem uma oportunidade. Eu acho que tem um lugar pra gente começar a falar muito mais disso. Então tem um movimento dentro da Maita de levar a IA não só para as áreas de negócio dos nossos clientes, mas também para as nossas áreas ali. Putz, nosso recrutamento está participando do treinamento de IA. O nosso time de marketing já está fazendo algumas coisas de IA. A gente tem uma galera de IA olhando para dentro, buscando eficiência. Perfeito. Óbvio, eficiência todo mundo quer porque reduz custo, né? Então... É o caso de uso mais óbvio Ainda para mais você no Brasil. começar e engrenar, né? Não, e a história da figura do nível da água, né? A gente só sabe em que altura que a gente pode nadar e com que velocidade a gente pode nadar se a gente pular nessa água. Tem que molhar o pé, né? É isso aí. E experimentar e aprender a nadar nessa altura que a gente não estava andando antes. Então, e é muito... Porque você começa realmente a aplicar no teu dia a dia, enfim, ferramental, explorar de forma mais estratégica naquilo que você executa. E isso vai te gerando saltos também de compreensão do que você pode fazer. Então, vira uma vantagem competitiva mesmo, né? Então, eu acho que é fundamental, né? O que vocês estão fazendo e todas as empresas, as grandes empresas começarem a fazer isso também. Quantos treinamentos a gente já rodou de AI Coding lá? Já tá... Acho que no terceiro já. Pra galera de dev, né? É um movimento que a gente já percebeu também que, os devs eles já usam os copilots da vida, mas a gente criou uma guilda e começamos a colocar a galera para testar outros copilots. Sai desse, vai pro outro, testa, e aí junta todo mundo e fala, cara, o que o seu é melhor do que o outro, pra gente chegar num consenso de, putz, as squads podem usar isso aqui que a gente vai fomentar mais. E tem sido animal, assim. E essa mesma galera que faz as POCs, eles descem pras operações para fazer esses treinamentos. Então, o terceiro aí de uma série, e eu acho que vai alongar ainda mais, né? Pois é. Muita coisa boa. Ô, Renato, você que esteve lá na XSW já há mais tempo, né? Eu tenho... O assunto ecossistema cripto e blockchain. Parece que esse ano não foi tão falado. Ele foi... Já foi mais falado no passado? Acho que não foi tão falado assim. Não é uma trilha que eu seguia, que eu sempre segui muito. Acho que muito especializada, né? Mas eu senti realmente, esse ano teve menos, eu acho. Pouquíssima coisa. Eu não vi nenhuma palestra também, não. Pouquíssima coisa nesse sentido de... Eu não vi mesmo, assim. Eu pelo menos, não assisti nenhuma. E acho que as atenções não estão aí. Todo ano tem um pouco... Qual é o assunto que tá? Esse ano eu acho que estava muito mais em segurança, muito mais nessa questão social, de solidão, né, humana. E do outro lado, muito mais em cima de security dos dados, de privacidade, de ética. Nesse lado aí, acho que a gente entendeu o modelo dos algoritmos, né, das redes sociais, assim, a discussão era muito em cima disso, e teve bastante coisa nessa questão de biomedicina, de tecnologia, que eu acho que são, sabe quando você olha e fala assim, para onde realmente tecnologia vai mudar, impactar a nossa vida, onde a gente tem que prestar atenção, e o foco foi mais para essas coisas, então realmente eu achei que esse ano não teve muito foco nisso. Eu acho, não lembro também de ter visto nada disso, acho que blockchain como tecnologia... as aplicações estão bem claras do que dá e saiu bastante do campo da novidade, na minha visão, é difícil você encontrar aplicações de negócio que fazem sentido, né? E o Bitcoin por si só, eu acho que aí é mais uma questão geopolítica do que uma questão de inovação e como que as coisas acontecem. Uma que teve legal, que é, entre aspas, parecida, mas muito nessa linha, foi a da Blue Sky, que fala sobre protocolo das redes sociais, que é o Blue Sky. Então, isso já fala um pouco de... Não tem a ver com blockchain, mas já fala de descentralização, de como você dá mais autonomia dos seus dados para você mesmo, né? Então, esse conceito de fugir um pouco das plataformas e ir numa camada de protocolo foi algo que foi bastante falado lá, que é algo meio... É complexo porque você diminui bastante o modelo de negócio envolvido, né?
Você tira muito o poder de quem está criando o protocolo, assim como é uma Blue Sky. Mas não é a ambição da CEO da Blue Sky virar uma Big Tech, né? Apesar de já ser uma grande empresa. Então, acho que foi um tema, pensando em descentralização que você trouxe, eu acho que foi o tema que mais falado lá disso. Blockchain e Bitcoin realmente Entendi. Quase nada. A Blue Sky, só pra galera entender, eu não participei dessa palestra, mas ela é uma rede social que ela tem um paradigma diferente, é isso? Como que é o... O paradigma dela tem uma plataforma em cima, mas o conceito que ela criou por baixo é o protocolo de comunicação. Então, como que é feita a comunicação dos posts entre si. Então, então isso permite com que você crie várias redes usando esse protocolo. E aí a Blue Sky cria uma plataforma em cima disso, mas se você quiser não usar mais Blue Sky e usar os seus dados desse protocolo e plugar em uma outra solução, você consegue fazer. Então, você dá o poder no uso dos dados para o usuário. Então, isso que é bem interessante. Eu acho que é super importante, porque eu acho que assim, o OS ele dá palco para que você veja novas referências. Então, se a gente está falando do grande poder do algoritmo e das grandes redes sociais, ele traz a Blue Sky, ele traz a Meredith da Signal também, Então, a Meredith da Signal, que traz a frase para mim marcante dela, que é o único jeito dos seus dados, de você não ter problema com segurança, é não capturar os dados. E a Signal, ela é como se fosse um WhatsApp, né, um aplicativo de troca de mensagens, em que todas as camadas são criptografadas, você não fornece nem seu telefone. Então, a Meredith da Signal, ela traz muito essa questão da arquitetura inteira, em todas as camadas do protocolo de criptografia, né? A preocupação deles é justamente criar um lugar, um espaço, onde você possa ter privacidade para troca de mensagens de informação. Ela falou, as grandes big techs, as redes sociais, na verdade, todo o modelo econômico delas, a Indinha, está ao contrário, está baseado no modelo de vigilância, que captura todos os dados. Aquela história de você falou sobre alguma coisa, de repente você começa a ver os anúncios no teu celular, você começa a ver posts das pessoas, de uma pessoa que você falou o nome no teu celular. E ela falou, a Indinha econômica é em cima dessa vigilância sobre a tua vida 24 horas por dia. E ela fala, a Signal é o outro lado. Eles, inclusive, o modelo de negócio deles eles são sem fins lucrativos e por doação, né? Uhum. Enfim, ela até fala, a Signal não está à venda, se aparecesse alguém, mas porque ela falou, a gente precisa ter essa missão, a grande missão de criar esse lugar de privacidade. Se a gente olhar até uma visão romântica, né, no mundo de hoje que a gente tem, mas eu acho que o papel de colocar elas no palco, por exemplo, essas duas CEOs no palco mostrando, é criar esse contraponto de que é possível, que existe solução de tecnologia, né, existem modelos até, né, possíveis econômicos de pararem em pé também, que funcionam, e aí, para fazer a gente pensar, né, se o modelo em larga escala estabelecido tal, das grandes big techs são os únicos, não, né? Existem soluções. O que a gente faz com isso? Que decisões a gente toma? Né? O nosso pensamento também como empresas sobre responsabilidade sobre os dados, né? Então, como é que a gente faz isso? Então, acho que esse é o papel também do XSW, de colocar essas questões no palco para nos fazer pensar e nos ajudar a tomar decisões ali para frente, né? Envolvendo ética, envolvendo... Vocês sentiram no ar uma cobrança sobre regulamentação em termos de governo? Olha, eu acho que esse ano tem uma mudança de governo importante nos Estados Unidos, né? Que eu senti um cuidado para se falar muito mais de questões de regulamentação, de ética, de tudo. Não sei se dizer um medo, mas um clima assim de tem um elefante na sala. O CEO do XSW falou isso, né? No começo, tem um elefante na sala, não dá pra gente não ignorar, ignorar isso. Estamos passando por tempos estranhos, né? Alguma coisa nesse sentido. Tinha muito cuidado ao se falar sobre política em algumas palestras. Eu senti que outros anos na XSW era muito mais um lugar aberto de discussões mais amplas, onde as pessoas tinham menos medo de falar. Acho que o contexto, as pessoas estavam mais cuidadosas. E as trilhas até um pouco menos. Eu vi muito pouca trilha, muito pouca palestra sobre ética mesmo, sobre discutindo os modelos que nos outros anos eu tinha visto bastante. Mas eu acho que é um momento... Sabe uma foto do tempo? Do momento em que as coisas estão acontecendo lá? Eu tenho uma intuição de que ano que vem já tem uma posição diferente, né? Sabe, você já aprendeu a navegar nesse cenário. Acho que as pessoas ali já aprenderam a navegar um pouco mais no cenário e acabam achando um lugar de posicionamento e de certa forma,
os governantes vão ter que vir para essa conversa, né? Não só dos Estados Unidos, mas a gente está falando de tecnologia, isso é global, né? Então, a gente vai ter que ter uma retomada de uma conversa sobre o direito das pessoas. As pessoas começam a se preocupar mais, começam a dar mais opinião sobre isso, né? E começa a ser um assunto importante do ponto de vista de governança global, né? Então, acho que eles vão ter que vir para essa conversa nos próximos anos. Acho que isso ganha mais palco. Boa. O lance da solidão lá também, o Scott fala, né, sobre... Vai chegar no governo isso, né, vai virar um problema. Vai virar um problema social, vai virar um problema social. Um problema econômico, né? Exato. As pessoas não conseguirem trabalhar, não É gerarem força econômica. Começa a virar uma bola de neve, aí isso também sobrecarrega toda a parte de sistema de saúde, né? Então, bizarro, né? É bizarro. A conectar as coisas. As coisas ganham proporções muito grandes, né? A natalidade também parece que... Ele mostra tudo, isso, cara, né? Acho que jovens com... Eu não lembro, acho que eu li um dado que ele falou que jovens com 30 e poucos anos, numa década, numa geração passada, já 60% deles estavam casados com filhos, e mais de um filho, e hoje acho que 27% estão casados e têm só um filho. Então, começa a mostrar exatamente, do ponto de vista de tudo, né? Demografia, da humanidade. Economia, tudo. Em 2023, a gente fez a primeira edição do Tech Circle, e a gente trouxe um professor do MIT para falar, e uma das pautas foi sobre essa questão de, futuro, trabalho e a falta de pessoas para o trabalho, assim. Ele trouxe dados, assim, bem assustadores na época. E estamos aqui 2 anos depois e as coisas, né? Assunto no palco principal do SXSW. E se a tônica é inovação, Caio, a gente volta, acredito, né? Com ideias, que cada um com a sua visão, como consultoria ou como empresa, enfim, de final de serviço. E como que a gente equilibra, então, inovação com investimento, né? Será que a gente tem essa queda de braço ainda entre gasto de inovação e gasto do dia a dia? Boa. Eu gosto da linha de pensamento de ROI. As coisas, elas precisam ter um ROI calculado. E bem como a Rê colocou lá minutos atrás, é sobre conhecer a água que você vai entrar, molhar o pé, etc. Então, eu acho que dá para quebrar isso em algumas fases. Curto prazo, para mim, eu acho que é o mais óbvio, que é você procurar onde você pode usar, por exemplo, IA para ganhar eficiência. Isso é ROI na veia. Putz, meu time fazia com 2 semanas, agora eu faço em uma, eu ganhei em 1 semana. Depois, tem acho que um segundo momento, que é questões estratégicas. A gente vai ter que trazer o board estratégico para pensar nesses novos paradigmas. E acho que a terceira fase, que aí eu acho que é mais distante da gente, num cenário geral, mas vai chegar, são as disrupções mais ambiciosas mesmo. Que aí é começar a experimentar. Começar a testar coisas que não existem, começar a investir em pesquisa e desenvolvimento. Quando eu falo nesse contexto, é contexto de empresas normais no Brasil. Óbvio que já tem instituto pesquisando, a USP já está fazendo coisa, já tem parcerias, as big techs, etc. Mas eu acho que para as empresas, principalmente as médias aí no Brasil, que tem um grande volume, acho que a terceira fase seria isso. Mas primeiro ter que molhar o pé, ganhar ROI com eficiência, ver o que eu posso usar, trazer o board estratégico e depois começar a experimentar e testar coisas que não existem. Disrupção mesmo. Legal. Eu vou te falar que eu venho de uma escola que acredita que ideias são maravilhosas, mas execução é realmente tudo e é onde as coisas acontecem. Então, eu acho que a inovação acontece na sua capacidade de realizar, né? Então, assim, não dá para ficar numa paralisia de deixa eu entender melhor. Tem um amigo que ele fala fazer as coisas para elas darem certo, então se preparar para fazer dar certo, e a outra é fazer até elas darem certo. E eu gosto da segunda, né? Fazer até elas darem certo no sentido de incorporando a inovação e tomando a decisão no movimento e aprendendo no caminho. Porque no mundo que a gente vive hoje da incerteza e das coisas acontecendo em dias que são décadas, né? Se a gente ficar na paralisia de tentar planejar tudo e ver todas as informações, trazer todas as variáveis para testar alguma coisa, para tentar acertar, vai ser muito mais difícil. Então, eu acho que a inovação hoje ela está embarcada no processo. Ela precisa estar embarcada no processo de pensar negócio e de aplicar tecnologia para esse negócio. As empresas precisam estruturar esse movimento e se colocar nesse movimento de fazer e de testar. Óbvio que você não vai sair atirando para todo lado e né, fazendo o que você acha, todas as ideias que são legais. Aí eu acho que tem que ter um modelo de pensamento de onde estão os maiores potenciais de retorno sobre o objetivo, né? Eu acho que tem também 2 tipos de inovação. Você precisa ser capaz de identificar o que é inovação para o core,
como eu falei, do negócio, que às vezes tem muito mais a ver com eficiência, uma inovação incremental. Uhum. O que é uma inovação mais disruptiva, mas que pode me abrir novas portas de crescimento exponencial. E tecnologia é uma grande alavanca de crescimento exponencial para negócio. Para os próximos anos, a gente vai ter oportunidades muito importantes nisso. Acho que a gente vive uma grande onda. Esse VC que eu falei, que eu vi, ele falou assim, olha, eu estou há muitos anos investindo em tecnologia. O cara, ele foi early stage do Facebook, early stage do Spotify, foi para a Europa, conversou com um cara quando não era nada, esse cara já ganhou muito dinheiro em tecnologia, mas ele falou, nunca vi oportunidade do tamanho do que a gente está vivendo agora e do que a gente vai ver nos próximos anos. Então, é um momento mesmo de olhar para a inovação e aprender a pensar sobre isso e aprender a se movimentar, né, um passo de cada vez e fazendo o que precisa ser feito. E eu acho que o ROI é importante, mas é importante você, na minha visão, medir depois o ROI. Porque você tem que investir em tecnologia e inovação. É no-brainer. Então, você tem que definir o budget que você está apto e aí mede o ROI depois. Porque é justamente o que você comentou. Se a gente parar para fazer todo o planejamento e fechar um projetinho, como todo mundo está acostumado, a gente vai perder muito tempo. A gente vai perder timing e a execução é o mais complexo. Então, formar um time de base com parceiros estratégicos que consigam entregar a tecnologia de valor, define um budget, executa, mede depois e volta para esse processo. Se você medir ROI antes, você trava a inovação. Exatamente. Não, e você tocou num ponto super importante. Acho que também tem isso. A gente não pode querer fazer a governança de inovação num modelo de DRE. Exato. Não dá para você fazer isso. Então, tem um jeito diferente de você governar a inovação, né, num modelo olhando para growth, de growth budget, definindo indicadores de tração, entendendo se no que você está apostando está demonstrando capacidade de tração, de evolução. É outro tipo de acompanhamento, mas é esse acompanhamento de uma execução orientada a inovar negócio com tecnologia. Né? É uma governança completamente diferente e que faz parte desse modelo novo de você pensar negócio. Né? Não dá para você trazer modelos antigos para pensar sobre inovação no dia a dia, né? Passa por cultura isso também, né? Muito, né? Muito. E eu acho que passa por cultura, mas passa muito por um modelo de tomada de decisão da liderança, de aprender a tomar decisões mais estratégicas e de acompanhar de um jeito novo, de incentivar a inovação de um jeito novo, de acompanhar resultados, de accountability sobre os resultados de inovação, junto de quem está também fazendo, de não delegar isso como isso é atividade de alguém ou de uma área, né? Então, de certa forma uma pequena revolução, mas acho que é importante. Eu acho que esse time ele é mais importante ainda do que na era da transformação digital, que a gente vinha passando ali, que tinha muito mais a ver com modelo de trabalho, reorganização. Agora tem uma capacidade de tomada de decisão e de investimento em alavancas de tecnologia que são mais rápidas ainda e que tem uma oportunidade grande, né, a ser explorada. Legal. E como que vocês enxergam? Eu acho que isso envolve também decisões até de níveis mais altos dentro de uma empresa, não só no chapéu ali de tecnologia. Mas olhando para um contexto geral e aí passando por cultura, como que vocês acham que a liderança pode fomentar isso dentro das empresas? Putz, eu vou colocar a cultura organizacional como um dos pilares, mas a questão da experimentação, da inovação, como que nós, líderes, conseguimos impulsionar isso dentro das empresas? Eu acho que adaptar os processos de análise de desempenho, de performance, são a base para você começar a medir isso e também criar o terreno para a inovação. A inovação, você vai errar muito, e espera-se que quando você acerte, você já compense tudo que você errou. Então, criar esse ambiente onde a cultura do erro seja permitida, seja uma possibilidade e não seja punida, é o passo zero de qualquer decisão cultural. Então, incorporar isso na sua cultura realmente, usando as ferramentas que você tem de gestão e colocando isso na prática. Aí depois você passa a incorporar isso com metas, né? O accountability que você comentou da inovação. Como é que você vai incorporar a inovação na meta se tem um grau de incerteza? Então, saber colocar isso para virar algo que vire um desafio para o time poder se motivar e poder pensar fora da caixa. Porque se você colocar uma meta que já está batida, não vai sair nada disso. Se você colocar uma meta impossível, que vai atrapalhar um resultado de um variável, por exemplo, assim, o
pessoal também não vai sair da caixa para pensar em coisas novas. Então, como é que você incorpora isso nas ferramentas de gestão da empresa? Eu acho que é um passo fundamental que a liderança precisa olhar, né? E entender também que o orçamento, né, o tamanho do apetite que a empresa tem para se investir nisso não é de uma área, não é de uma área de inovação. Não, isso aqui é de todo mundo. Então, como é que a gente, em conjunto, vai definir? Porque a área de tecnologia, né, a área que estiver à frente disso, precisa trabalhar junto com o negócio, precisa estar junto e ser incorporado no objetivo de negócio. Eu acho que tem essa consciência de que tem um reskilling aí a ser feito, né? Então, e que as empresas são responsáveis por isso, né? Por trazer as pessoas, por rever seus processos, entender aonde ela vai evoluindo nas suas soluções e como é que elas traz as pessoas para esse processo, como é que elas vão aprendendo, como é que elas engajam as pessoas. Vocês estão falando aí que vocês estão dando treinamento e tudo, como é que elas engajam as pessoas nisso. E dão também liberdade para que as pessoas, a partir disso, já que elas vão nadar no nível mais alto, criem, né? Construam com as empresas as possibilidades do que vai vir para frente, assim. Então, eu acho que tem esse momento de reskilling importante. As pessoas, óbvio, eu acho que a gente tem que... Ano passado, a Lauren Santos, que você falou para ela que era especialista de felicidade, ela apresentou uma pesquisa lá na XSW e ela perguntou sobre o futuro do trabalho, sobre essa coisa do IA. E uma pessoa fez uma pergunta no final para ela, falou, como que você acha que as empresas deveriam lidar com esse fato das pessoas estarem com medo de perder o emprego para a inteligência artificial? E aí ela falou assim, a primeira coisa é entender e considerar que as pessoas têm sentimentos e sim, as pessoas estão com medo, né? E se a gente não considera isso, a gente acha que... E criar os espaços a partir do que são as necessidades das pessoas, olhando para as pessoas, né? E construir esse espaço. É óbvio. Eu acho que vai ficando cada vez mais claro que, óbvio, que a gente vai... que a inteligência artificial não vai tomar o lugar de todo mundo. Mas que, sim, as relações começam a mudar. E que a gente também precisa preparar as pessoas para esse lugar, por exemplo, das conexões humanas, do social, Então, tem um conjunto de coisas que passam pelo reskilling que acho que a gente vai ter que fazer. E que não dá para ser só, como você falou, de uma área específica. Não pode ser uma área de inovação, não pode ser só do RH. É de toda a alta liderança, olhando para isso, olhando para si mesmo e fala como é que eu lidero agora nessa nova realidade e qual é o meu papel nessa grande transformação cultural, né? Quando a gente fala de cultura, eu enxergo muita questão de repetição, práticas, né, fomento, etc. Às vezes eu vejo agora, mas putz, é tão difícil inovar, etc e tal, mas... Cara, o que você faz para sua cultura ser aberta à inovação? Acho que, fomentar práticas, incentivos, programas, a liderança tem que participar disso tudo, né? Desse contexto, assim. Você falou de reskilling, eu acho que até a iniciativa de reskilling, acho que, se não me engano, foi o Ambi Beecraft que falou sobre adaptabilidade. Isso, falou bastante. E se as empresas acho que não se colocarem no papel de long life learning, apoio a isso, etc., você meio vai congelar uma estrutura como um todo. Eu acho, Caio, que no futuro, muito próximo, eu comprei aquele livro Rethinking Work, que foi uma das palestras que teve, eu estou no começo, lendo. Mas as pessoas vão escolher estar nas empresas. Primeiro que eu acho que ele deixa isso claro até também no livro, mas é uma coisa que eu acredito, que você não vai trabalhar para um só lugar. De certa forma, você vai fazer outras coisas. Não às vezes trabalho, mas você vai produzir. Hoje em dia, a possibilidade de produzir conteúdo, você vai fazer outras coisas, você vai... Mas que a vantagem competitiva de você estar numa empresa, você vai escolher estar naquele lugar ou também naquele lugar. Porque essa questão... Lá você consegue potencializar essa questão da saúde social. Porque lá é um lugar, uma plataforma de learning, de conhecimento, de adaptabilidade. Se você ter a oportunidade de estar num lugar onde você vai aprender mais rápido, é um grande diferencial competitivo, vai ser um grande diferencial competitivo para as empresas. Essa empresa que conseguiu construir esse motor de reskilling, de ajudar as pessoas a se adaptarem o tempo inteiro, de aprender coisas novas. Porque se é isso que é o nosso diferencial no futuro, isso vai ser também, acho que, um grande diferencial para as empresas. Então, assim, muda um pouco. Tem essa reflexão, né, de o que é as vantagens, o que é a grande alavanca para se tornar um lugar que assim, tem potencial para as pessoas quererem estar trabalhando. A área de TI já viveu um pouco disso, né, eu acho. Várias ondas, eu acho. Não, digo assim, de você... A dificuldade de retenção. Ah, tá. Sim. Hoje, agora deu uma diminuída no mercado como um todo, mas você pega ali vamos pegar... 5, 6 anos atrás. Pra cá, era caos total e a galera escolhendo onde vai trabalhar. Sim. O que, se você... nas gerações anteriores... Surreal. Né?
Eu ia falar na sua geração, mas... Pois é, mas é nada, né, Gus? É nessa. Hoje a molecada escolhe onde quer trabalhar literalmente. E aí, eu acho isso, de certa forma, bom, porque as empresas, né, se movimentam para prover lugares mais legais, que se preocupam com o futuro de fato. E é um desafio para as empresas também, né? Tipo, putz, é foda se tornar um lugar cada vez mais atrativo e mais adaptável para a galera trabalhar. Mas acho que é uma missão. É isso. Boa. Gente, tem um outro ponto que era sobre a insegurança de CTOs, CIOs deles, automação de processos, investir em inovação, etc e tal. Você acha que essa segurança passa por falta de... Vocês acham que essa insegurança passa por falta de conhecimento, de fato, o que é? Você acha que a galera não se movimentou ainda para saber o que é uma IA, o que é uma computação quântica, que, enfim, a gente estava falando anteriormente, ou não? Porque a galera não quer olhar para isso mesmo? Não, acho que não querer não é o caso. Eu acho que talvez o dia a dia atropele essas pessoas. Boa. Então é por isso que é um pouco do que a gente falou, né? Tem que estar na cultura da empresa. Então não pode ser algo só da pessoa. Tem que ser algo que a empresa fomente, né? A famosa sexta-feira do Google, que é livre para a galera pensar em inovação, não é à toa. Então eu acho que provocar isso, dar as ferramentas e inserir o colaborador nesse lugar, eu acho que é uma responsabilidade da empresa para garantir o futuro dela mesma, entendeu? Eu não acho que é porque as pessoas não querem, não. Eu acho que é porque o dia a dia toma e se a cultura e as metas não estiverem alinhadas com essa parte da inovação, por que eu vou fazer, Perfeito. entendeu? Eu posso fazer isso, se eu for um profissional que me preocupa muito com a minha carreira no futuro, eu vou fazer isso por minha conta. Mas não é todo mundo que vai ter essa linha de raciocínio. Então, eu acho que é mais nessa linha, né? Das empresas não estarem deixando um terreno tão propício a isso e incorporando... Porque enquanto a gente ficar falando sobre isso como se fosse o futuro, né? Exato. Fica um negócio distante, mas não é o futuro. Já é hoje. Eu acho que falta essa chave, às vezes. Falta essa chave. Já chegou. Sabe, tem um modelo mental que a gente tem na Ford, que a gente usa muito, que a gente leva, que um executivo de uma empresa, ele deveria ter tá preocupado com duas agendas especiais. Uma agenda que a gente chama de performance e power. Performance é, óbvio, a entrega do BAU do dia a dia, as métricas de performance. E o power quais são as powerful stories que eu estou construindo para o futuro. No que eu estou me envolvendo para além da performance, né? Quais são as histórias realmente, aonde eu estou apostando, onde eu estou vendo potencial, para onde eu estou desenvolvendo capacidade de diferenciação. E essas agendas, elas tinham que se andar juntas. Se você, né, olha só, óbvio que muitas vezes, tem até o autor lá do Antifrágil, ele fala da métrica dos 80-20. O Nassim, ele fala da métrica do 80-20, né? Ele fala que você precisa ter uma agenda que gere opcionalidade. Você não pode colocar 100% no teu tempo no jogo que você está jogando hoje, que é no teu core. Uhum. Então, óbvio que você não vai trazer risco e falar de mais inovação, que a gente está falando aqui de apostar em coisas novas, em tudo no que você faz e que é o teu grande carro-chefe, né? Mas e se você dividir em 80-20 esse esforço, 80% do que você está fazendo, você está falando do que é hoje o teu esforço, você investe em melhoria contínua, mas 20% do ponto de vista de banda mental, de investimento mesmo financeiro e de energia, você deveria estar olhando para essa agenda de power, que é de powerful stories, de olhando como tecnologia como alavanca, porque isso te dá uma capacidade de construir futuro, de achar muito provavelmente o cisne negro, né? Que ele fala o algo positivo que você não esperava e que vai ser grande diferença. Vai vir dos 20% e não dos 80%. E é isso que vai mudar de forma muito escalada, às vezes, a tua possibilidade de negócio. Então, gerar opcionalidade é isso, é investir em inovação sem deixar você cair o BAU. Mas isso é um pensamento muito estratégico. Né? Quem está, como você falou, no dia a dia, na agenda, de garantir que o core, do core, e sendo incentivado só por isso, né? Não vai, óbvio, né, se colocar no lugar do risco. Então, é isso, a gente falou, é lá em cima, isso descer, acho que cascateado como um pensamento estratégico, descer inclusive nos incentivos, na forma como você direciona as pessoas para o que elas têm que fazer, né? Sem dúvida. Boa. Bom, tô aprendendo bastante aqui, estamos chegando no final, Caio. Eu não queria perder a oportunidade de perguntar para a Renata, tem algum livro, Renata, algum site, blog que você, nessa linha desses assuntos que você recomenda? Nessa linha que a gente estava falando agora de trabalho, de reskilling, teve uma das palestras que teve lá, que foi um autor que acabou de lançar um livro que chama Rethinking Work,
E acabou de lançar, tá lançando agora. Eu acho que eu comprei o livro, eu comecei a ler, tem bastante dado, acho que ele traz quais são os pilares que realmente começam a transformar. Então, ele traz a tecnologia como um pilar super importante, ele traz a convivência geracional de 5 gerações no mercado de trabalho junto, traz a questão do que a gente viveu com a epidemia do Covid como algo que foi algo que mudou realmente para frente algumas coisas. E ele começa a desenhar cenários do que é que vai ser o futuro do trabalho para as pessoas, indivíduos e para as empresas. Então, eu acho que isso é uma questão que está tão permeada no nosso dia a dia, a gente está tão se questionando sobre isso, e que é interessante para qualquer área das empresas, né, ler. Então, acho que esse é um livro bem legal, acho que agora para as pessoas buscarem. Boa. Show de bola. Gente, queria agradecer demais a presença de vocês. O Renan acabei tendo pouco contato no SXSW, né? A gente quase não... A gente encontrou uma vez lá. Uma vez, na fila acho que da Amy, se eu não me engano. E, bom, a Rei tava no mesmo grupo que eu lá, então me ajudou bastante também durante o evento. Obrigado pela participação de vocês. Obrigada pelo convite. Foi ótimo, adorei o papo. Show de bola. Obrigado, Gus. Tamo junto, Caio. Pelo apoio aqui. E espero que a galera consuma esse conteúdo até para se preparar para os próximos SX. Façam a agenda antes. É isso aí. Não é brincadeira. Eu mesmo subestimei e perdi conteúdos relevantes, que agora estou tendo que ler transcrição e ver alguns resumos. E algumas coisas bem legais estão no YouTube. Então, para quem não participou do evento, acho que a primeira coisa aí é dar uma olhada no YouTube lá da página do SX. Tem muita coisa legal. E como a Rei comentou, é traduzida para o português. Legal, isso é bom. Total. Gente, obrigado. Obrigada a vocês. Valeu, pessoal. Valeu, turma.